bom dia! Estamos começando aqui mais um Mulheres Extraordinárias no Agosto Lilás. E eu tenho o prazer de receber agora a atriz Vânia Maria. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Estou muito feliz de ter sido convidada para esse programa com esse nome maravilhoso, né? Mulheres Extraordinárias. Pois é, a gente inclusive vamos começar por isso, né? Eu sempre faço questão de perguntar para as mulheres, assim, o que você acha, Vânia, que é ser uma mulher extraordinária? Só em nascer mulher, nós somos extraordinárias. Até mesmo porque nascemos de uma mulher, né? Sim. Então eu acredito que, partindo daí... Só essa condição de gerar vida. Claro que tem mulheres que escolhem não gerar, né, vida? Esse faz parte do direito da mulher. Mas eu acho que eu tenho 3 filhas, assim, é extraordinário a gente nascer mulher, poder vir de uma mulher, gerar vidas. E falando de vida, você estava me contando aqui, né, que você fez um filme sobre a sua vida, que vai participar, inclusive, de uma mostra. Agora eu queria que você falasse um pouquinho mais pra gente sobre isso. Também porque a gente está falando de vida, eu sei que o filme é sobre a sua vida, para a gente entrar um pouquinho na sua história. Então, o filme entrou na mostra Cine Marias, que vai acontecer em Vitória, do Espírito Santo, dia 31 de agosto até 2 de setembro. O nome do filme é Sinais Vermelhos, e esse filme fala da minha vida enquanto mulher soropositiva. Então, assim, aborda a minha trajetória enquanto artista e mulher soropositiva, né? Vânia, eu queria que você contasse aqui também para quem está assistindo o Mulheres Extraordinárias, como é que você foi infectada? Eu conheci uma pessoa e não sabia que ele era HIV positivo. Até então, eu estava transando de camisinha, só que eu bebi um pouco mais e acabei saindo do prumo. Então, bastou uma vez transar sem camisinha para me contaminar, né? Eu fiquei 1 ano com esse parceiro e, assim, depois que eu transei a primeira vez, eu continuei transando sem camisinha, o que eu poderia ter feito diferente. Transei a primeira vez porque estava bêbada, mas eu poderia ter continuado usando camisinha e eu não fiz. Então, assim, no decorrer dessa relação, eu comecei a perceber que talvez ele pudesse ser soropositivo, mas eu nunca perguntei, ele também nunca me falou, mas ele faleceu de AIDS anos depois, né? Vânia, como é que você se sentiu quando você recebeu o diagnóstico? Tem um fato bem curioso, assim, porque assim que eu recebi o diagnóstico, eu queria fugir de mim mesma, na verdade. E aí eu convidei uma amiga, a gente saiu viajando, uma viagem louca. E o final da viagem foi em Vitória, que é exatamente onde eu vou agora para a mostra do seu filme. Representar a mostra do meu filme. Estou toda arrepiada porque eu acho bem interessante esse fato, né? Como a vida é, né? Foi lá que eu fiz o teste, o segundo teste para confirmar, e lá eu estou indo fazer a mostra do filme, né? Participar dessa mostra do filme. E o filme conta o quê? Assim, da sua vida, a questão do soro positivo, conta mais outras questões da sua vida? Eu faço teatro, eu sou atriz de teatro, atualmente me descobri, né, assim, caí no cinema também, e assim, então ele aborda poesia, teatro, música, eu também componho, então tem uma música do filme que eu fiz, que eu compus, né? E não dá para dar muitos spoilers, mas ele é um filme que trata sobre superação, né? Ao invés de tratar o HIV como uma sentença de morte, como que era vista antigamente, que era vista até hoje, porque o preconceito ele existe até hoje. Eu passo por preconceitos. Só que a questão do preconceito, já entrando nisso, me fortaleceu. Ao invés de me deixar para baixo e me fazer me sentir menor, menos, muito pelo contrário, ele me empoderou. E como foi, por exemplo, a questão de você como mulher? Claro, quando a gente fala de ser soro positivo, a gente, claro, que não deixa de pensar na questão da própria sexualidade da pessoa, né? Sim. E assim, e como foi você lidar aí, assim, com a sua sexualidade, sendo soro positivo, no relacionamento com outras pessoas de forma mais íntima? Você também teve que mudar os seus comportamentos? Você sofreu preconceito também em relação a isso?
Nossa, porque assim, a gente não fala, vamos colocar que não se fala muito sobre essa questão da intimidade de uma pessoa de soro positivo, mas se você puder compartilhar, né? A gente está aqui, inclusive, no programa de Mulheres Extraordinárias, e é sempre bom, eu acredito sempre que a experiência de uma mulher que passa por essa tela, por esse programa, é sempre uma oportunidade de levar algo para alguém que está assistindo em casa. Isso, Então, eu fiquei assim durante 10 anos sem conseguir me relacionar com ninguém. Logo após, eu fiquei assim bem... Primeiro teve aquele momento de negação, de loucura. Então, aí eu comecei a questionar assim. Porque eu comecei a falar para as pessoas, né? Assim que eu conhecia, que eu achava que ia acontecer algo, eu já falava que era soro positivo. E as pessoas recebiam de uma forma assim, cada uma com a sua forma particular e peculiar de ser, né? Então, assim, o preconceito, ele existiu... teve uma vez até que eu fui transar com um cara e ele falou, olha, eu transo até com prostituta, mas com quem é soropositivo eu não transo. Aí eu falei, que bom que você está me dizendo agora, que bom que a gente não transou, porque você é muito preconceituoso. Aí eu deslanchei em cima dele, né? E aí foi ótimo, sabe? Porque a partir dali, como eu falei, eu comecei a me empoderar, né? Eu falei, não, se eu não me cuidar, se eu não me acolher, né, me acarinhar nesse momento, ninguém vai... A vida tá aí, só me dando porrada. Você teve suporte também emocional da sua família? Então, foi difícil, porque para contar... Para minha mãe, por exemplo, contaram para ela antes que eu falasse, né? Então, assim, ela ficou muito triste, claro, né, normal, e ficou muito sem jeito também de chegar a mim, sabe, para me acolher, para dar essa força, apesar de que ela sempre me deu força. O meu filho, eu tenho um filho, tem 38 anos, e quando eu soube, eu dei um livro para ele, né, de uma adolescente que tinha contraído HIV e tal. Ele leu o livro e... Quando terminou, a gente conversou, e aí eu falei para ele falou, mãe, tudo bem, sem problema. Então, assim, pro meu filho sempre foi bem tranquilo, foi foi normal, né? A minha família é que, atualmente, elas estão, assim, me dando maior força, né? Mas durante esse tempo, até elas absorverem, né, digerirem toda essa história, eu falo elas, porque tem a minha irmã, tem meu irmão, né? Demora um tempo, porque pra gente, né, quem contrai o HIV, demora um tempo. Imagine para as pessoas que não estão ali, né? E talvez porque tenha muito preconceito lá atrás, em cima do HIV, talvez com relação à sua promiscuidade, por exemplo, né, essa coisa toda. E aí ela passa a ser uma doença diferente se você contrai qualquer outro tipo de vírus de uma outra forma, mas aí quando a gente vai pro sexo, aí tem os tabus todos, né? Exatamente, o problema é o sexo. E aí vem todos os tabus. E agora, assim, que a gente está caminhando para o final da nossa conversa, né? A gente sempre tira umas cartas, assim, de mensagem. Hoje, inclusive, a gente está inaugurando umas cartas novas, assim, que a gente sempre tira com a ideia de que vem alguma mensagem. Eu queria que você pudesse escolher entre essas 60 cartas aqui. Uma carta para você. Se quiser, eu posso ler para você. Vamos ver. Tem que pensar em alguma coisa? Não. Pronto. Fala aqui recebo aquilo que dou e eu escolho dar amor. Então, assim, a gente está falando exatamente dessa questão do relacionamento, das trocas, né? A dificuldade, inclusive, das suas trocas durante um certo período da sua vida, e agora você tendo toda essa receptividade também, esse apoio da sua família, sabendo lidar mais até com a questão da própria doença em si. Como é que você recebe essa frase? Recebo aquilo que dou e escolho dar amor. Então, eu estou num momento em que eu estou doando muito amor. Então foi pra você, né? Estou apaixonada, estou recebendo muito amor também. Por enquanto é um relacionamento à distância, mas é com uma pessoa que eu já conheço há muitos anos atrás, a gente se encontrou.
E eu tô nesse momento aí do amor, indo e vindo, né? Que bom. Da minha família também, né? Que bom, eu acho que assim, essa carta fala muito, né? Porque às vezes você quer receber uma coisa, mas você não está disposto a dar. E a gente está falando sobre a lei do equilíbrio entre o dar e receber, que é sistêmico, né? Isso. O dar e receber é sistêmico. Então você quer que a pessoa dê algum sentimento ou trate você de uma forma, mas às vezes você não dá isso nem para você mesma. Então assim, primeiro, né, eu acho que esses anos todos deve ter sido aí todo um trabalho, como você falou, de autoconhecimento, coisa do amor próprio, de se dar o amor, para poder você também agora estar nesse momento, agora feliz, podendo trocar, né, o amor com um companheiro, com um parceiro também. Isso. Queria agradecer a sua presença. Queria que você pudesse deixar também uma mensagem que muitas pessoas que passam por aqui, mulheres que passam por aqui, servem de inspiração para outras mulheres. Talvez alguma mulher que esteja nos assistindo agora tenha passado por alguma situação semelhante à sua, também pode ter contraído aí HIV, ser soro positivo e talvez está num momento agora de vida, naquele seu momento lá atrás, né? E aí eu queria que você pudesse falar também, dar uma mensagem para essas pessoas. Então, eu gosto de dizer que a gente nunca deve deixar de sonhar, né? Os sonhos é que nos movem. Eu acredito que agora mesmo na pandemia eu passei por um processo depressivo e parei de sonhar, sabe? E eu sou uma pessoa movida a sonhos, sempre fui, desde criancinha. Então assim, eu agora, há um tempinho atrás, eu retomei esse meu sonhar, sabe? Esse meu jeito, né? Então assim, eu acredito, a frase é essa: nunca deixem de sonhar. Obrigada, Vânia. Obrigada a você, Rose. Muito prazer grande, viu? Obrigada. E agora, Mulheres Extraordinárias, Rose, Flor de Caeté, multiartista, né? Tem uma personalidade assim de artista mesmo. Queria conversar com você para você contar um pouco para quem está aqui no Mulheres Extraordinárias, um pouco da sua história, né, de como começou. Você falou que você foi professora, educadora. Sim. Falou que durante um mestrado, né, a gente conversa aqui nos bastidores antes de a gente começar, sobre um projeto seu que foi sobre resiliência no ambiente educacional. Mas que do ambiente educacional você realmente migrou para a arte, você é escritora, é terapeuta. Mas assim, queria que você contasse um pouco para quem está assistindo agora o Mulheres Extraordinárias, um pouco da sua história. Então, eu nasci em Alagoas, mas eu sou radicada aqui no Rio Grande do Norte, eu vim para cá com 15 anos. E aqui eu desenvolvi uma formação, né, que me levou a uma formação acadêmica. Embora, desde criança, eu já gostasse de arte. Eu era aquela criança que não parava quieta, que ficava correndo, brincando, pulando por todo o canto, dançava muito, até que meus pais disseram: não, essa menina gosta muito de brincar, de fazer arte, me deram um caderno de desenho. E eu passei a desenhar muito, eu queria muito dançar. Mas não, senão pode desviar dos estudos, né? É uma concepção que meu pai tinha. E eu passei a desenhar e desenhava muitas bailarinas. Então, em paralelo a toda uma coisa artística que eu tinha desde criança, eu me voltei mais, né, para a vida acadêmica, para os estudos. Eu gostava muito de ler, gostava muito de estudar, gostava muito de ler literatura também. E, desenvolvendo a vida acadêmica, eu me tornei professora. Como eu gostava muito de ler e escrever, então eu escolhi fazer língua portuguesa para ser professora, né, de língua portuguesa. Eu gostava muito de literatura também. Então, quando eu entrei na educação, né, já tinha uma experiência com escolas particulares, mas todo um sonho, um desejo de transformar, né, aquela coisa que a gente chega em sala de aula com esse desejo de transformar a realidade, né, dos alunos. É verdadeiro romantismo, né? É um romantismo. Aí eu fiquei em choque porque a realidade era muito diferente daquilo que eu imaginava. A gente não tinha assim uma estrutura para desenvolver os projetos que a gente queria, e o que me surpreendeu foi os professores muito adoecidos.
Então, naquele momento que eu vi o adoecimento dos meus colegas de trabalho, eu estava recém-chegando, né, na escola pública, eu queria entender como eles faziam, né, quais eram os processos internos que eles faziam para desenvolver essa vontade de ir lá, de trabalhar, né? Enfim, aí foi quando eu cheguei na questão da resiliência. Então, eu pensei, eu vou estudar a resiliência deles para também entender a minha resiliência. Porque foi uma investigação que eu me impliquei nela. Na sua vida, você precisou ter resiliência? Precisei, muita. Por isso que eu estou perguntando a você, né? Porque sempre que a gente vai buscar uma temática, tudo bem que incentivada pela análise que você fez em relação aos educadores, mas com certeza isso deve ter vindo também de alguma coisa muito interna sua, do seu coração, de alguma coisa da sua vida também, né? Sim, eu fui assim, uma criança que teve um primeiro contato, né, o meu segundo contato, né, e um pouco mais prolongado na primeira infância, foi com minha avó, foi com meus avós maternos, porque minha mãe, ela precisou, que ela tinha muitas ocupações, meu pai também, eles precisaram que minha avó ajudasse a cuidar de mim. Então eu fui para a casa da minha avó, muito pequenininha, e ela morava em Jiquiá, que era distrito de São Miguel dos Campos, lá em Alagoas, né, num sítio, com meu avô. E ela também quem morava com ela era um tio, né, que era o filho dela mais velho. E eu desenvolvi com ele uma relação muito paternal, ele comigo, né? Então, eu ia para minha casa... Já que você não morava com seus pais, e aí seu tio passou a ser seu pai. Eu muito pequenininha fui para casa realmente quando eu fui estudar. Então, era com 3 anos, mais ou menos. Então, eu tinha na minha memória... de criancinha, né? Não é uma memória clara, né? Mas registros da presença desse tio. Então, eu desenvolvi com ele uma amizade muito bonita. Era o meu segundo pai, assim, vê-lo para mim despertava em mim inúmeros sentimentos positivos. Era muito feliz quando ele estava por perto. Até o momento que eu completei 9 anos e eu comecei a botar um corpinho, né, de mocinha, né, e tal. E ele foi visitar a minha casa, dormiu na minha casa, minha mãe cedeu a minha cama para ele dormir e eu dormi na outra cama com minha irmã. E quando eu acordei, ele estava lá. Então, para mim, foi ai, meu tio aqui e tal. E pulei na cama dele. Então, quando eu pulei na cama dele, ele agiu de uma forma que eu não entendi. Quer dizer, eu entendi, né? Mas eu não tinha feito uma leitura assim, como hoje, né, a gente faz. Então, ele me abusou, né, naquele momento. Eu consegui me desvencilhar dos braços dele. Eu botei uma força, alguma coisa assim, que eu chutei, me desvencilhei, me tranquei no banheiro e comecei a bater na porta do banheiro e gritar para minha mãe expulsar ele da minha casa. E ele foi embora, ele arrumou as coisas dele, mamãe mandou ele embora. E depois mamãe pediu para eu abrir a porta. E quando eu abri, ela me abraçou, eu chorava muito. E ela disse, não conte nada para ninguém, para não acontecer uma tragédia. E ela pedia por tudo para que eu fizesse isso, para proteger o meu pai. E eu guardei esse segredo. Ela via que se esse segredo viesse à tona, seu pai, claro, ia atrás do seu tio. Ia acontecer, mãe temia por alguma tragédia mesmo, né? E aí eu fiquei com esse segredo junto com minha mãe. Mas a partir desse momento, na minha intuição, isso que ele tinha feito era errado e foi uma ruptura que eu disse, eu nunca mais quero falar com ele. Nunca mais eu quero olhar na cara dele, mãe. Aí ela disse, tá certo, eu vou fazer de tudo para vocês não se encontrarem. Mas ainda teve, né? Porque família, né? Seu pai nunca soube disso? Meu pai só soube no ano passado. Porque minha irmã contou, eu nunca falei. E esse tio já morreu. Ele morreu quando eu tinha 30 anos. E situações assim são mais comuns do que a gente imagina, né? Geralmente, assim, o risco para as crianças está muito mais perto do que os pais imaginam. A gente vê aí nos noticiários questões em que muitas crianças são abusadas por pessoas bem próximas de casa, ou até parentes mesmo, um pai, um tio, como foi seu caso. Sim. É muito comum, né? Inclusive, eu estou num momento de pesquisa, de retomada
desde 2015, né, eu estou num processo de retomada da minha ancestralidade, porque tanto minha avó, como minha bisavó, como a avó da minha avó, minha mãe, são nativas, né, de Jiquiá da Praia, que era distrito de São Miguel dos Campos. Lá, a origem do lugar é Caeté, né, da etnia Caeté, e eu reconheço, né, que devido a essa linhagem das mulheres, a minha origem é Caeté. E indo mais profundo nessa questão, né, cada ano vão aparecendo mais conteúdos, toda a pesquisa foi intuitiva em relação à ancestralidade, né, porque foi desde 2015 eu recebi um chamado e fui. Eu vi que essa cultura, essa questão do estupro, né, do abuso na região e várias regiões do Brasil, era naturalizado. Então era tipo assim, aquele segredo de família. Existia entre os homens uma cultura de achar que tá tudo bem fazer isso. Então esse tio, por exemplo... E até porque as mulheres também faziam questão de esconder isso, abafar. Era um medo, né? Tinha uma opressão de que não pode falar, se falar alguém vai morrer, né? Tinha muito isso. E a prática entre eles disso como uma coisa natural. Então, assim, você verificou até essa repetição familiar, vamos dizer, de geração em geração, essa questão do abuso sendo praticado em todos os níveis, assim, com as mulheres da sua família. É o abuso e o silêncio, né? E você também trabalha essas questões, por exemplo, através das terapias para quem lhe procura, a questão dessa expressão, questões de abuso, né, de processos de cura através da expressão? Sim, totalmente. Porque quando eu comecei a pesquisar a resiliência, foi no intuito de perceber como aqueles professores podiam se recriar. Aí cheguei no conceito de autopoiesis, ou auto-organização, que é essa capacidade de autorregeneração, autorregulação que todo ser vivo tem. E, a partir disso, eu percebi muitas pessoas, aí extrapolei, fui para o campo da arte, né? E depois que eu escrevi, inclusive o livro também, né, Artes de Viver, né, uma investigação sobre resiliência de professores, depois eu fui pesquisar uma multiartista e eu via sempre na base de toda dificuldade feminina de autoexpressão, episódios de abuso. Então, eu vi, não, essas coisas estão ligadas, essas situações, né, estão ligadas. É por isso a importância de a gente cuidar muito bem das nossas crianças, a atenção às nossas crianças, porque às vezes a gente pode acreditar que a criança está no ambiente seguro e muitas vezes ela não está, ela pode não estar e esse perigo pode estar dentro de casa, muito próximo. Agora eu queria que você tirasse aqui uma carta, uma mensagem para você, certo? Entre essas cartas aí, alguma que sirva para a gente terminar a nossa entrevista. Quer que eu leia? Eu tenho coragem. Nossa. Ai. Eu tenho coragem, né? Então, assim... Nossa, essa frase caiu assim, porque a palavra mais forte da minha vida e da minha ancestralidade, que está inclusive nos processos da minha mãe, né? É o medo, né? Então foi a palavra mais forte, porque o medo e o silenciamento. E você se calou, inclusive, pelo medo, né? Pelo medo. O medo que a sua mãe teve, o medo que a sua mãe repassou para você também. Então, assim, eu fico imaginando, né, a responsabilidade de uma menina de 9 anos de segurar um segredo para, como se ela fosse responsável por algo de ruim, de mal que pudesse acontecer a outras pessoas, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que estão lhe assistindo, para as mães também, né, de crianças pequenas, assim, o que é que você acha que você poderia, dentro da sua história de vida, deixar como mensagem nesse agosto lilás, né, que a gente está falando sobre o fim da violência contra a mulher também? Se ame. Se ame, se cuide e reconheça que você é um ser de criação, um ser criativo. E você vai descobrir coisas incríveis, vai descobrir seus talentos, aquilo que você sabe fazer e vá pelo caminho desse amor próprio. Porque o caminho do amor próprio, o caminho do autocuidado vai lhe mostrar aquilo que você deve cultivar no seu dia a dia. Eu queria falar um pouquinho, também aproveitar esse momento tão importante, né, para falar que esse ano
eu vou lançar o meu primeiro álbum de composições autorais, patrocinado pelo edital de Economia Criativa do Sebrae, e se chama Cantos de Transição. São as músicas que, depois que eu saí da educação, eu passei a compor junto com minha filha, que faz a parte do instrumental, né? Faz os arranjos maravilhosos, a Natália Gonçalves. Comecei a compor essas músicas e elas trazem as letras de autoconhecimento, cuidado. Então é uma música que fala de ancestralidade também, desse resgate da origem. Então são 7 anos de composições que se concretizam no final do ano, agora em novembro, através da materialização de uma expressão, que é o canto. Então eu estou muito feliz. Que bom, sucesso para você e obrigado por ter estado aqui conosco no Mulheres Extraordinárias. Eu que agradeço. Obrigada, minha linda. TV Ponta Negra. Potiguar como você.